ser uma sinfonia, porque aqui na minha vizinhança é uma cachorrada, né? E eu tenho uma... Agora todo mundo... Eu tô te vendo, todo mundo normal. me vendo? Tá. Vendo que tá... Então tá feito. Sim. Vamos começar. Boa tarde, pessoal. Começamos aqui, então, a segunda edição do DAC, Instrumental Live Stream, ou ao vivo, né, para os brasileiros. E hoje vamos conversar com uma grande educadora musical aqui no Brasil, acho que você já deve estar vendo ela aqui, a Marisa Fonterrada, e vai me ajudar aqui nessa intermediação dessa conversa, a grande Débora Jara, do Instituto Federal Catarinense. Enfim, hoje vamos direto ao assunto, não tem muito o que falar, a não ser agradecer muito a presença de vocês duas, a da grande Marisa Fonterrada. Eu conheci a Marisa lendo o livro dela, né, de Tramas e Fios, de Tramas e Fios, né, e, enfim, adorei o livro, aprendi muito sobre educação musical ali através desse livro, e ela escreveu outros livros, né, Tirada de Sons, Música e Meio Ambiente, Música e Meio Ambiente ainda não li, mas espero ler em breve. E o Lobo no Labirinto. Isso, o Lobo no Labirinto. E é interessante, porque a Débora, eu pensei na Débora Jara imediatamente, assim, quando a Marisa topou fazer essa conversa, porque a Débora fez educação ambiental, né, fez mestrado, doutorado. Gente, se eu falar alguma coisa errada, por favor, pode me corrigir aqui, porque às vezes a mente falha, mas é isso aí, né, Débora? Educação ambiental na FURG. Né? Minha formação é música, mas eu fiz o meu mestrado e doutorado na área e tive o prazer eu costumo dizer que a gente não se conhece, professora Marisa, mas a gente conversa há muito tempo. Porque desde 2008 eu venho acompanhando o seu trabalho, e o seu trabalho é base. A senhora e o Schaefer são base do meu mestrado e a senhora do meu doutorado, né? Olha que então chique. porque são os principais autores que eu utilizei na minha dissertação e depois a senhora na minha tese, né? Então, fiquei muito honrada, agradeço o convite ao Luciano, à FURG, e a senhora também, de poder estar conversando agora, finalmente, frente a frente, né? Pena Não que dá para falar ao vivo, mas enfim, né? Ao vivo e a cores. E agora tu imagina, Débora, a pressão para mim, né? Porque eu conheci a Marisa através dos livros dela, né? Especialmente esse de Tramas e Fios. E o trabalho de educação musical, né, fenomenal que ela desenvolve. E em 4 anos, né, no finalzinho lá de 2017, que eu fui defender minha tese, estava ela na banca, né? Na minha banca de doutorado. E foi a primeira vez que eu vi ela também e tudo. Então, assim, foi uma mistura de felicidade com apreensão também, né? Porque é responsabilidade. Eu fiz um trabalho relacionado à educação musical e ela estava lá como um dos membros da banca. E depois eu vi ela, né? Vi ela na Costa Rica, né? No Fladen. Não, na Costa Rica não, desculpa, no Peru. A gente se encontrou no Peru, lá no Fladen de Peru. No Peru. E foi bem legal. Eu participei de um curso dela lá. Quem não sabe, Fladen é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que congrega, né, vários países, e uma vez por ano tem esses encontros que são muito legais. Enfim, e aí, musical, convidando uma expert da área, e a ideia é isso, é trazer, nós vamos conversar, obviamente, sobre o trabalho desenvolvido pela Marisa, mas a ideia aqui também é esclarecer, né, sobre essa coisa chamada educação musical, né, e como o nosso público aqui, temos vários músicos, mas também temos um público mais geral, a ideia é isso aí, trazer esse esclarecimento mais específico sobre educação musical para o público geral também, tá bom? Luciano, você me dá 2 segundos? Os cachorrinhos? Mas aqui não está incomodando, tá ótimo. Também não. Daqui a pouquinho... Não incomoda.
Daqui a pouquinho aparece os da Débora. Quantos cachorros, Débora, tu tem? Aqui são 5, no Rio Grande do Sul tem mais 4. Ah. E mais uma gata no Rio Grande do Sul. Que reino absoluta sobre eles todos. Eu me lembro quando eu fui te convidar lá na tua casa, lá, muito fofinho. Pronto, muito voltei. Fofinho. É a história Tranquilo. dos cachorros. É a história dos cachorros. Aqui em casa... Esmurrando a porta, não conseguia nem te ouvir. Mas agora, tá ouvindo bem? Tudo bem. Não era problema do microfone, é que o cachorro estava esmurrando a porta, porque queria entrar. Está tudo resolvido. Então, tá bom. Então, tá. Então, Marisa, professora Marisa, eu vou fazer uma pergunta para ti, começar com essa pergunta, que apesar de simples, eu acho que não deve ser muito fácil de responder, né? Já vai começar a me pôr no paredão. O que é para ti, né, educação musical? Bom, educação musical é uma pergunta muito ampla, realmente, você tem razão. E do mesmo jeito que a educação musical acontece o tempo todo, formal ou informalmente. Desde que nós nascemos, a gente está exposto ao ambiente em que a gente vive, a tudo quanto é espécie de informação, de comunicação, de diálogo, de parte afetiva, né, de relação entre as pessoas. E tudo isso faz parte da educação em geral e faz parte da educação musical também. Então, é difícil falar que educação é uma coisa que acontece dentro da escola, dentro de uma classe. Educação acontece o tempo todo, né? Eu acho que a gente vem para o mundo para aprender com essa tarefa. Alguma coisa você vai aprender. E a música pode estar no meio desse roteiro aí. Muito legal. Eu esqueci de avisar, gente, essa nossa conversa aqui vai gerar certificado para quem assistir essa live, tá bom? Então, a todos aqueles que assistirem, que marcarem a sua presença, vão ter direito a certificado se tiverem interesse. Aí, quem vai coordenar isso aí vai ser a Maria Rita e a Débora Amaral, que é a nossa diretora aqui. Outra coisa também importante vamos temos algumas perguntas aqui que foram estabelecidas, mas a live também está aberta à pergunta de quem estiver assistindo. Então, vocês, né, têm alguma dúvida, querem falar sobre algum tema específico, só escrever que a gente tenta perguntar aqui para a Marisa. Talvez não vai dar tempo de responder todas as perguntas, né? Mas algumas, pelo menos, a gente tenta selecionar e responder para vocês, tá bom? Marisa, então, assim, é muito legal isso aí, então, né? Se a educação musical está em tudo, né, assim como a educação geral, eu fiquei que o professor de educação musical específico, né, tem que fazer para o trabalho dele ser considerado educação musical, né? Eu fico me imaginando, né, fazer uma pergunta, na verdade, um pouquinho mais simplificada, assim, o que ele tem que estar atento numa aula de educação musical? Basicamente é isso. Assim. Eu vou pedir licença para você para fazer um pequeno desvio, mas aí eu volto. Porque eu acho que tudo começa com um conceito, né? O que é educar? Educar é uma pessoa que sabe alguma coisa e vai transmitir para outra que não sabe aquela coisa que ela já detém o conhecimento. Esse é um conceito clássico que por muitos anos norteou todo o trabalho de educação em geral, né? Mas eu acho que esse conceito já há muito tempo mesmo, pelo menos desde o início do século XX, mas talvez até um pouco antes, ele já não é mais entendido assim. Eu acho que educação tem a ver com diálogo, com comunicação, com sensibilidade, com amor, série de coisas, e com competência também, né? E a competência não só de saber, mas a competência de dialogar, porque a gente conhece, todo mundo na história própria, conhece professores que sabiam pra caramba, que eram maravilhosos no conhecimento, e eram um fracasso na hora de explicar para o aluno aquilo lá. Eu não estou falando só de música, eu estou falando de qualquer professor. Eu acredito que quase todo mundo deve ter passado por essa experiência. Então, não basta você conhecer o conteúdo, você tem que se relacionar, você tem que se pôr na posição do outro, né? Então, acho que isso é que faz, principalmente, o professor.
E como eu tinha começado falando que a educação acontece o tempo todo mundo é professor de todo mundo, né? Quer dizer, na verdade, é isso que eu estou querendo trazer. Mas eu não queria que a gente pensasse que, então, não precisa ter educador musical, porque se todo mundo ensina tudo, todo mundo ensina música, então parece que a gente está, né, cortando fora. É interessante que já figurei no Código de Profissões do Ministério do Trabalho essa profissão, educador musical. Não existe. Você encontra instrumentista, cantor, regente, compositor. Educador musical não existe. Então, isso é muito sintomático. E a gente quer que ele exista, né? E ele existe, de fato. A gente tem até, como você falou, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que tem a BEM, que tem vários agrupamentos, sociedades que congregam os educadores musicais, mas oficialmente ele não existe. Então, aí já começa Na lei que rege a educação do país, você tem uma disciplina chamada arte. Você não tem uma disciplina chamada música. A música faz parte de arte. Só que o professor que está lá dentro, ele tem 45 minutos de aula e ele tem 4 disciplinas. Né? Ele tem artes visuais, tem teatro, tem dança e tem música. Quer dizer, ele não dá nenhuma, se ele for dar as 4. O que está acontecendo, que eu acho que é um pouquinho melhor, é que já existem licenciaturas especializadas em música, em educação musical. Então, aos poucos, você vai tendo pessoas que têm uma formação de músico e de professor. Mas isso é muito aquém da necessidade. Eu não sei te dizer os números. Teve uma época que eu sabia os números de quantidade de professor, quantidade de escolas que formavam músicos, em contraposição com o número de escolas de primeiro, segundo grau, ensino médio. Ia precisar de 200 anos para poder preencher todas. Então, a nossa situação assim, escolar é muito ruim, assim, do ponto de vista musical, né? E tem mais uma coisa, que a música é entendida como entretenimento, como passatempo. Quer dizer, quando você está cansado de fazer coisa séria, você vai se divertir um pouco e ouvir música, vai cantar aquela coisa que você gosta, vai fazer uma sessão de percussão corporal. Então, a música como conhecimento não entra. Quer dizer, ou entra pouco, né? Ela entra porque tem uns professores abnegados que se matam para fazer entrar, mas numericamente, dentro da lei nossa, ele não tem muita chance, né? Agora, voltando àquela história, porque eu dei uma baita volta, né? Eu sei que eu dei, mas eu precisava falar isso. Voltando para aquela história, né, do que ele precisa. Eu acho que o educador musical tem que ter um outro papel, além desse normal dele, de ensinar música para os alunos dele, né? Ele tem que ter um papel de coordenar, de perceber na sociedade em torno dele as possibilidades que essa sociedade tem. Pessoas que cantam, pessoas que gostam de criar coisas, pessoas que pegam as varetinhas e começam a produzir música, e fazer que tudo isso seja pretexto. Então, quando a gente fala que a educação está em tudo, então qualquer professor que não seja de música tem chance de botar música de alguma maneira na vida escolar, eu estou dizendo que a música deixa de ser excluída. Quer dizer, algum professor que não é músico está se ocupando dela de alguma maneira. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ter, porque atualmente não tem, ela está afastada, mas você precisa ter um educador musical que oriente essas pessoas, que dê ideias para elas, que suscite perguntas para ela responder, né? Então, eu acho que o papel do educador musical é importantíssimo e ele tem que se abrir para a sociedade como um todo, para descobrir as oportunidades de agir, né? Não sei se eu te respondi. Dei muita volta. Se a senhora me permite, a senhora vinha comentando também com a relação da dificuldade da inserção da música na escola, que a gente sabe que ela ocorre de modo formal, informal, mas quando a senhora falava, eu fiquei pensando aqui também que nós temos um problema muito sério também com relação à educação musical, quando a senhora diz, não existe lá os documentos que qualificam as profissões, que não existe o educador musical. A gente tem também, eu acredito, porque eu já vi muito disso, eu acho que hoje até está mudando,
Mas a questão dessa identidade docente mesmo do professor de música, né? As pessoas se dizem músicos, né? Agora já se dizem mais educadores musicais, mas tinha essa diferença muito grande, assim, das pessoas não se situarem como educadores musicais. Elas se diziam, eu sou músico, eu sou instrumentista, eu sou cantora, eu sou violonista, mas não se colocar exatamente como, né? Tem isso, e eu acho que tem uma série de implicações. Por exemplo, o ensino de um instrumento, qualquer instrumento, é um ensino muito técnico, porque você precisa, além da música em si, você precisa dominar coisas corporais, né? Coisas físicas, força de dedo, parte muscular, coordenação motora. Quando é instrumento de sopro, você precisa dominar o teu ar, canto também precisa dominar o teu ar, o fluxo do ar, o tempo que você consegue manter. Então, é uma série de requisitos muito técnicos. E o que acontece muitas vezes é que isso toma tão grande proporção no dia a dia do aluno que ele não tem tempo de fazer música. Ele só aprende a baixar o dedo, levantar o dedo, ou afinar a nota, onde que eu tenho que pôr a mão no braço do violino para afinar a nota, ou quanto tempo, como é que eu posso fazer com a minha respiração para manter o... E tudo isso vai ficando uma coisa tão técnica que vai se afastando da música, né? E o educador musical, que eu não estou falando agora do instrumentista, daqui a pouco eu junto os dois, ele tem uma coisa ao contrário, ele quer fazer que a música seja prazerosa, que seja gostosa, então ele vai lá e brinca, faz todo mundo fazer roda, e senta no chão, e levanta do chão, mas ele também se esquece um pouco de ensinar alguma coisa de música, então é muito comum você ver as crianças 1 ano, 2 anos fazendo aquilo lá, e elas continuam com imprecisões de tempo, com imprecisões de afinação, com falta de capacidade de escuta fina, né? Então, eu acho que o grande problema é na ligação dessas coisas, sabe? Quer dizer, como é que um ensino de aparato tão técnico pode se humanizar, pode se sensibilizar, né? pode mexer com emoções? E como é que o ensino que é tão voltado para o brinquedo, para ser gostoso, para ser legal, ele pode aprender a estruturar, a desenvolver capacidade de julgamento? Esse som que eu fiz podia ser melhor, né? O meu som combinado com o do meu amigo não deu muito certo, como é que eu faço para dar certo? E isso parece que não entra. Então, ficam 2 extremos e não se junta. E eu acredito que muito vá dessa nossa concepção antiga de educação, de ser muito voltado para a cabeça, né? Pensar, discutir, e daí o ensino técnico do instrumento cabe dentro disso, né? Mas daí você não desenvolve uma parte de sensibilização mesmo, né? De sentimentos. Se emoção for uma palavra muito forte, mas de sensibilização na parte sensível mesmo, não só de percepção fisiológica, né? E falta também eu me relacionar com o outro de uma maneira que não seja competitiva, mas seja colaborativa, né? Cumplicidade. É uma coisa que o pessoal de teatro trabalha muito, cumplicidade. E a gente, músico, está aprendendo há pouco tempo a mexer com isso, porque, em geral, tem competição. Porque se tem um concurso, eu vou ganhar de você, eu preciso estudar mais que você, eu preciso esconder de você o que eu estou fazendo, né? Quer dizer, então, acho que tem uma coisa de mentalidade que a gente precisa ver como é que faz, né? Agora, acho que eu já fugi da sua pergunta, né, Débora? Volta um pouquinho, porque eu dei tantas voltas que... Não, eu acho que a senhora respondeu quando a senhora realmente fala desse momento de intersecção que precisa ver o professor de instrumento... precisa dialogar, né? Precisa dialogar com a outra parte. Porque também é muito comum você ver os músicos que estão num lado ou no outro se antagonizarem. Então, o instrumentista acha ruim do educador musical porque ele só fica fazendo brincadeira e não ensina nada. E o educador musical se antagoniza com o instrumentista porque ele só quer saber dessa coisa técnica e não pensa na música como uma coisa sensível e tal. E quando as duas coisas são importantes, você não pode jogar fora todo o trabalho do instrumentista e dizer que isso não presta. O que você vai fazer no lugar? E também não pode jogar toda a parte de sensibilização, né? Muita gente abandona o instrumento porque não aguenta o tranco, vocês sabem disso, né? Aluno, a porcentagem de abandono do instrumento só corrobora aquela história do grande talento, né? O grande talento que já nasce pronto.
O inatismo, quando, na né? verdade, a música... E já tem vários projetos, inclusive projetos sociais, que mostram isso, né? A possibilidade de você fazer todo mundo que se interessa tá lá e tocar. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Muitos projetos assim. E eu acho que a gente está tendo um ganho agora, parece que a maior parte dos cursos estão mudando a questão, que eu acho muito controverso isso, mas eu sempre bato nisso, a questão dos testes de aptidão, né? Você vai entrar se você já sabe tocar com determinada fluência um instrumento. Sabe que a nossa realidade não é essa, não é, professora? Não é essa, é verdade. No tempo que eu era diretora da Escola Municipal de Música aqui em São Paulo, que é uma escola que nasceu para formar instrumentista de orquestra, né? O objetivo dela era prover músicos para as orquestras. Mas assim mesmo, como era uma escola gratuita, tinha 3.000, 4.000 candidatos querendo entrar na escola. E uma grande porcentagem desses candidatos não sabia nada de música, queria aprender música. E foi por isso que a gente lançou um tipo de teste que era só de escuta. Não tinha conhecimento, não tinha nenhuma palavra técnica. Porque a gente não podia pegar todos. Então, pelo menos escolhia os que ouviam um pouco mais, né? Também era uma seleção, deveria dar aula para todos, mas era impossível. Mas é uma seleção mais sutil, não é, professora? Do que exigir que o aluno tenha uma leitura fluente. Não dá, não é possível. A realidade nossa não é essa. Não é nem democrático, né? Você vê que tem as filas nos conservatórios, o pessoal acordando de manhã para poder fazer uma inscrição, né? É uma coisa doida isso. É verdade. Eu acho que, de certa forma, a Marisa já respondeu a pergunta que eu vou fazer agora, quando ela menciona a sensibilidade e tudo, mas eu vou mesmo assim fazer essa pergunta para ver se tem alguma coisa a mais para cavucar. A senhora parece que nem o nosso roteiro, assim, ó, já está indo e já está... Vai ser bacana. Quando se fala em música nas roteiro, né? Não, mas é muito bom isso, é muito bom. Quando se fala em música nas escolas, muita gente pensa em aula de instrumento, né? Houve essa discussão aí alguns anos atrás, né, sobre inserção de música nas escolas e as pessoas tendem a associar isso. E aí eu queria que a Marisa conversasse sobre isso. Se tivesse, né, infelizmente a gente ainda não é uma realidade no Brasil, mas se tivesse aula de música nas escolas, qual que seria? Eu acho que não tem como responder isso diretamente, mas a ideia, né, pelo menos uma ideia geral, qual que seria a perspectiva da educação musical na escola? E se essa educação musical seria importante para todos os alunos, mesmo os que não querem se tornarem, né, os que não querem se tornar músicos? Vou começar por essa parte. É importante para todo mundo, porque a música faz parte da vida. A música não é profissionalização. Profissionalização é outro departamento. Quando você vai para um curso técnico para ser músico, aí você já escolheu e você tem que ter essa formação técnica. Mas a música na escola não tem esse papel. A música faz parte da vida. Você sabe que, claro que você sabe, os homens primitivos, quer dizer, primitivo é uma palavra horrível, os homens pré-históricos, vamos dizer, as sociedades pré-históricas, você já sabe, por causa do trabalho dos arqueólogos, que eles praticavam música, eles já acharam instrumentos de ossos, você vê nas pinturas desenhos de pessoas que aparentemente estão ou tocando ou dançando, né? Estão fazendo movimentos. Então, isso mostra que faz parte da natureza humana, você fazer música de alguma maneira, né? E se você for procurar nas sociedades orais e nas sociedades contemporâneas, mas que não são muito ligadas com o movimento urbano, quer dizer, algumas cidades pequenas que conservam ainda tradições, você vai ver que elas, primeiro, que elas unem várias artes, não é? Porque as pessoas cantam, dançam, adereços, fazem máscaras, quer dizer, elas andam pelo terreno todo das várias linguagens artísticas, e elas transmitem isso de geração em geração, porque não tem grafia ainda, esse tipo de coisa, e é muito ligada à própria cultura. Então, quando a gente tira a oportunidade das pessoas de fazerem música, nós estamos tirando a oportunidade dela ser gente, né? É uma faceta desse ser gente. A gente está sobrecarregando uma parte, talvez, mais intelectual, e está esquecendo a parte artística. Então, eu acho que na escola todo mundo sim deveria
fazer música de alguma maneira. Daí, então, voltando para o começo da tua pergunta, né? O que dá para fazer na escola? Não é dar aula de instrumento, embora toda escola tenha alguns meninos, algumas meninas que já tocam de alguma maneira, ou porque em casa se estimulam, ou então porque frequentam igrejas que fazem isso, ou porque pagam aula particular, ou porque tem conservatório. Então, acho que é legal você saber quem são essas pessoas e, de alguma maneira, pelo menos em alguns momentos especiais, trazê-las para a escola, para dividir, para contar como é que é, para tocar uma ou duas peças. Agora, os que não tocam, eles podem fazer sempre duas coisas. Eles podem cantar, três coisas. Eles podem cantar, eles podem tocar instrumentos de percussão simples, inclusive, se a escola não tem os instrumentos, ela pode tocar com tampo de mesa, com lápis, com 1000 coisas, sucatas, objetos que você traz de casa, coisa que você põe água dentro e afina, né? Copinhos, garrafinhas, coisas assim. Então, tem muita maneira de você fazer música sem ser convencionalmente. E você tem, além de cantar e de tocar, você tem a oportunidade de criar, de inventar coisas. Aí entra essa parte que eu gosto de fazer relacionando a parte de ecologia sonora, que é ficar atento ao ambiente e tal, buscar sons, depois a gente fala mais disso, mas você pegar esses sons que você já se despertou para eles, já colecionou, como é que eu posso imitar isso com os recursos que eu tenho da classe, e a partir disso construir pequenas peças musicais, que não são grandes peças, não são músicas assim, que depois vai tocar na rádio, mas são coisas que acabam, né? Acaba na hora. Faço, mostro para o colega, depois acabou, no outro dia eu faço outra. Não tem essa coisa de posse, né? Mas tem um exercício de criação que eu acho que é importantíssimo. Então, acho que dá para fazer muita coisa. E outra coisa é prestar atenção na cultura dos alunos. O que no meio deles é importante, o que eles fazem de música. E para você conhecer, não desprezar, mas também mostrar que existem outras coisas, que você pode ampliar esse repertório, que acho que é função do professor também, ampliar os repertórios. Mas o que a gente vê muitas vezes é um desprezo pelo repertório do aluno, cria antagonismo, cria luta, e quando não devia ser isso, né? É legal, o legal, Marisa, né, eu percebo que tu fala bastante na questão de olhar o outro, né? Olhar para o outro, a questão da cultura isso, também. Né? Pois é, e aí eu sei que tu fez o doutorado, né, em antropologia, é isso, né? Foi. E isso aí, essa tua formação como doutora em antropóloga influenciou na tua perspectiva sobre a educação musical? Como isso acontece? Olha, ninguém passa imune a um doutorado, né? Certamente influenciou. Mas eu já tinha uma posição bem consolidada de educadora musical, embora as coisas fossem muito difusas. Eu precisei fazer pós-graduação para arrumar as caixinhas, né? Mas eu já tinha essa visão, vamos dizer assim, de ouvir e tal. Mas, na verdade, quando eu fui procurar antropologia, não foi por causa da educação musical. Eu fui procurar antropologia porque eu queria entender a obra composicional do Schaeffer, porque eu já estava estudando Schaeffer, eu já estava começando que foi em 88 que eu fui para o Canadá a primeira vez que eu conheci, né? Olha quanto tempo. E a partir disso eu fiquei encantadíssima com as coisas dele, foi quando eu tomei contato com ecologia sonora, tudo isso, mas também eu comecei a conhecer a faceta de compositor. E com essa faceta de compositor, eu percebi que ele trabalhava muito a questão dos mitos e coisa de sociedades antigas. Ele tem uma peça chamada Ra, em que você trabalha a mitologia egípcia. Ele tem outra peça que trabalha com a mitologia dos índios canadenses. Ele tem outra peça que trabalha com as questões do hermetismo, né? Então, eu achei que eu precisava conhecer isso e também perceber o papel dos mitos na sociedade contemporânea, porque aparentemente, a gente é uma sociedade super racional e tecnológica, mas, na verdade, a gente está sabendo disso, acho que é só você prestar atenção em volta, que
esse anseio por alguma outra coisa, que às vezes você nem sabe bem o que é, passa por aí. Tanto é que você tem muitas coisas religiosas ou para-religiosas, ou que estão na sociedade, misturadas com esse aspecto, né, mais tecnológico, vamos dizer. Então, eu fui atrás da antropologia para entender isso, e isso foi muito bom, foi uma coisa, assim, transformadora, né? Agora, na tradição da educação, você já tem essas coisas do diálogo, né? Você tem o John Dewey, no começo do século XX, que já fala que a arte tem que estar no centro da escola, que fala da importância do diálogo. Isso daí a gente herdou um pouco, porque o Anísio Teixeira foi aluno do Dewey nos Estados Unidos e trouxe isso para cá. Então, virou a chamada Escola Nova, que foi super importante no começo do século XX. E esse tipo de filosofia do Dewey não ficava só nos Estados Unidos, ela teve influência na Europa também. Então, a gente tem documentos que contam de muita coisa que se fazia em termos de criação, de invenção, desde aquele tempo. E o Anísio Teixeira, quando veio para cá, convidou justamente o Villa-Lobos para fazer o Canto Orfeônico. Quer dizer, tem uma ligação, embora o Villa-Lobos não tivesse nada a ver com o Dewey, mas o Anísio Teixeira tinha, né? Então ele tinha essa ideia de distribuir a música para todo mundo e dar oportunidade para todo mundo e tal, né? Mas eu não vou falar do Canto Orfeônico aqui, porque acho que teria que ser um outro dia só para falar disso, né? Mas você tem, se você olhar... 2 ou 3 vezes mais, Luciano. Tem o Edgar Morin, que fala... Falando da educação outra vez, tem o Edgar Morin, que fala da educação rizomática, que é aquela ideia que ele faz das plantas que correm por dentro da terra e tem outra batatinha e nasce outra plantinha, e corre por baixo da terra, da outra batatinha nasce outra plantinha. Então, essa ideia dos rizomas ficou muito importante. Aos 10 anos atrás, todo mundo só falava de rizoma, agora acho que meio que passou da moda. Depois veio a época do Fritjof Capra, que é o físico, que começou a falar de ecologia, de coisas assim. Aí a Débora deve saber bastante dessa parte, né, Débora? Sim. E tudo isso, eu acho que foi se somando e foi compondo um jeito de ver a educação musical, né? Que eu tive influência de todos esses que eu te falei. Que não maravilha. Só da antropologia. Eu vou fazer um adendo aqui, só uma paradinha, para avisar que está correndo já uma lista de perguntas ali, e eu ainda não fiz para a senhora, porque o que a senhora está preparando agora vai responder em breve o que o pessoal está falando. Então, ali o Tiago Magrin, o Cristiano Rodrigues, tem a professora Concília Latorre, eu vou daqui a pouco fazer as perguntas deles. Tá bom. Porque elas estão já encadeando, mais ou menos. Eu não esqueci de vocês, viu? Mas eu vou passar daqui a pouco a pergunta para a professora Marisa. Mas, assim, entrando nessa ideia da questão da ecologia, né, e a gente está pensando em formação humana, formação integral também, né? Que a senhora já vem desenvolvendo, e falando na questão da sensibilidade, todas essas questões, né? E aí eu venho pensando assim, porque querendo ou não, a gente tem... eu fui ter contato com o Schaeffer depois do meu curso superior. Eu tenho bacharelado e tenho licenciatura, eu fui conhecer o Schaeffer depois, em estudos entendeu? Eles não chegaram a mim dentro do curso superior. Né? Até porque a gente ainda está moldado naqueles sistemas mais conservatórios. Claro, depois, todos nós, Débora. Essa marca ainda na gente, né? Eu precisei fazer essas buscas fora. Mas quando a gente fala em formação integral, a gente está pensando num ser humano mais amplo, né? Um ser humano multidimensional, multicultural. A gente está pensando que não existe um gênero de música, mas várias músicas, pensando na antropologia, que é o que a senhora fala, e várias formas de ensinar essas músicas também, né? E quando a gente fala em formação integral, a gente está pensando dentro dessas coisas que o Schaeffer e que a senhora já vem trabalhando também, que esse ser humano que é capaz de experimentar, tanto que o Schaeffer a gente não fala em educação musical, mas educação sonora, né? Esse ser mais que experimenta, que improvisa, essa inserção ou imersão ecológica que esse sujeito ele vai ter, ele não consegue coexistir dentro dessa formação, essa perspectiva eurocêntrica, conservatorial, né? E aí eu pergunto para a senhora, ainda temos
que descolonizar os métodos de ensino e de escuta, ou a senhora acha que a gente já avançou bastante nisso? Então, eu acho difícil responder isso, Débora, porque a gente vive numa sociedade complexa. Essas coisas todas convivem. E então não dá para ser, tipo, eu falo a síndrome Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. Não dá mais para fazer isso. Porque hoje em dia está muito na moda, sem pejorativo, viu? Eu falei na moda porque eu quero dizer, está muito em evidência, vamos dizer assim, para não dar margem a que eu esteja criticando, né? Mas está muito em evidência essa preocupação com a cultura local, com a decolonização, tudo isso, é uma coisa forte agora. Por outro lado, se você levar isso às últimas consequências, você vai perder tesouros que foram criados pela humanidade, e muitos deles foram criados na Europa. E nós temos uma parte europeia dentro de nós, porque nós temos negro, nós temos índio, mas nós temos branco também, nós temos colonização portuguesa, espanhola, alemã, francesa, o diabo a quatro, que entrou por aqui. O Brasil é muito multifacetado, né? Você tem de tudo, árabes, judeus, você tem tudo isso aqui, né? Compondo a nossa cultura brasileira. Então, eu não gosto de dizer que você vai escolher fazer só música europeia ou só fazer música negra ou só música indígena. Eu acho que alguém pode fazer isso porque se especializou, porque foi atrás. Mas na educação, eu acho que tudo isso tem que entrar. Porque quanto mais eu souber o que o outro faz, mais eu estou compreendendo o outro. Então, eu trazer uma música europeia, para mim, tem o mesmo valor do que eu trazer uma música indígena, ou trazer uma música de alguma comunidade negra, trazer um samba de roda, ou trazer um solo de flauta do Telemann. Travou, professora Marisa. Oi? Travou. Não, eu tô vendo bem aqui, Marisa. Estou vendo bem aqui. Tá. Entendi, então. Eu não consigo pensar que eu tenho que optar, porque quando eu optar, eu estou desprezando o outro. Eu tenho que aceitar todos. Claro que no dia da aula eu vou ter que escolher, né? Qual que eu vou fazer hoje. Mas que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente tem que abrir, não fechar. Entendi. Bom, aí eu vou aproveitar, então, a pergunta do... acho que dentro dessa questão, ela pede a Concília, falando dessa variedade de experiências e de formas, se a senhora poderia falar de algumas das suas experiências na sala de aula com a educação musical. Pergunta da Concília Latorre. Da Concília. Oi, Concília. Falar das minhas experiências em sala de aula. Bom, daí depende da sala de aula, porque o tempo de vida que eu tenho, eu já passei por tudo, né? Por todos os estágios. Uma coisa bem significativa que eu fiz num bom tempo da minha vida foi o trabalho com criança da comunidade do Ipiranga, que é um bairro aqui de São Paulo. Eu trabalhei com crianças dentro da Unesp e a gente fez um coro, que era o Cantoria, e o Cantoria durou 25 anos, né? As pessoas entravam e saíam e tal, cresciam, iam embora, vinham outros. Mas eu não sei muito bem o que contar de lá, a não ser uma coisa que eu acho legal, que é que como ele tinha muitas idades, porque originalmente, quando a gente começou a anunciar, era de 7 a 12 anos, porque era um coro infantil. Daí o que aconteceu? As mães não traziam junto os filhos menores, quando elas iam trazer o filho de 7, 8, tinha junto o filho de 4, 5, né, porque ela não tinha que deixar. Daí ela falava assim, ela ficava lá fora, né, lá no IA tinha um pátio bem agradável, com bancos e tal, e as mães ficavam lá. Daí eles falavam, olha, ele está ouvindo barulho, ele quer entrar. Eu falava, então, tudo bem, mas você entra junto, porque se ele quiser ir embora, ele sai sem atrapalhar o ritmo do trabalho. E ficou assim. De repente, eu tinha 7, 8 meninos de menos de 5. Daí, outra coisa, os de 12 anos não queriam ir embora. Então, eles foram ficando. E acabou, então, criando um coro infanto-juvenil que começava com 5 e acabava com 20, né? Não tinha mais limite de idade. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer. E foi muito legal, porque os mais velhos foram, isso que eu queria contar, foram aprendendo a dar
a lidar com os mais novos, a ajudar os mais novos. Por exemplo, pegar uma partitura e mostrar como é que você segue com o dedo a linha que você deveria estar cantando, mesmo que você não saiba o que é aquilo, né? Porque tem algumas pistas que você pode aprender facilmente, por exemplo, pausa, ou se as notas estão indo para cima ou estão indo para baixo, quer dizer, uma coisa bem simples, que qualquer criança consegue acompanhar. E eles iam fazendo isso. Criança que chorava, eles punham no colo e agradavam. E nos depoimentos deles, depois de uma determinada época, isso ficou muito patente. Eles falaram o quanto eles aprenderam a enxergar e ajudar o outro que não tinha ainda desenvolvido o que eles já tinham, né? Então, isso para mim é uma coisa marcante. Outra coisa, Concília, é assim, isso daí foi um pouco depois, né? Que essa época do coro ainda não fazia muito isso, mas depois da influência de Schaeffer e de outros educadores musicais que trabalham com criação e tal, e isso foi uma coisa muito interessante. Eu faço muito na pós-graduação. Na pós-graduação, cada ano eu invento trazer um educador musical que também seja compositor, que tem propostas de criação, e a gente experimenta, né? E elas são muito interessantes. Por exemplo, sair pelo prédio da escola, daí escolhendo desses barulhos quais que eles acham mais significativos, depois juntando as pessoas de 3 em 3 para elas trocarem os barulhos próprios, daí dessa coleção de barulhos que eles selecionaram, sair alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente faz. E só mais uma que eu vou contar, que acho que talvez até a Concília saiba disso, mas como outras pessoas não sabem, eu vou contar. É uma experiência que eu fiz lá no Delta do Parnaíba, no Piauí, que a professora Paula Molinari, que é da Universidade Federal do Maranhão, me convidou para fazer um trabalho na abertura do Fladem, que teve um Fladem regional lá, em 2016. E daí a gente fez um passeio de barco, passeio, estou falando, é eufemismo, né? Porque não teve nada de passeio. A gente fez uma excursão de dia inteiro de barco, que a tarefa era catar os sons do delta, ouvir. Então, como era o dia inteiro, a gente pegou momentos em que eles tinham que fazer ouvir e anotar o que eles tinham ouvido. E depois, nos outros momentos, eles ficavam livres para se divertir, para conversar, para fazer o que eles bem quisessem, né? Com a limitação de ser dentro de um barco. E, inclusive, assim, os sons do rio, depois os sons do rio quando se encontra com o mar, né? Porque o delta é isso, né? Quando o rio entra no mar. E daí teve uma hora que a gente foi para a praia e eu fiz vendar todo mundo para escutar de olhos vendados. E depois disso tudo, eles se juntaram em grupos e fizeram assim, a mesma coisa que eu falei antes, de colecionar os sons interessantes, daí disso saíram pequenas composições que eles apresentaram na hora, de 3 grupos. E eu refiz isso daí esse ano passado, não sei se foi 2018 ou 2019, 2019. Fiz isso de novo na Argentina, lá como é que chama lá? Eu já esqueci o nome da cidade que eu fui. É onde tem o Rio Paraná, gente, me ajuda aí. Eita, só conheço Buenos Aires. Não deixa quieto, depois uma hora eu te falo, eu não vou parar a coisa. Mas a gente fez a mesma coisa, porque lá tem o Rio Paraná, a gente fez a mesma coisa, fomos numa ilha, e daí eles fizeram o passeio de olhos vendados pela ilha, e passeio de olhos vendados é assim, todos de mão dada, e cada 6 ou 7 tem uma pessoa que não está vendada, que é para dar segurança, né? Senão você mata as pessoas de ficarem andando por um lugar que elas não conhecem de olho vendado. Mas o olho vendado é muito importante, porque você daí realmente escuta, né? E foi muito interessante, foi muito bonito esse trabalho. Então, esses trabalhos assim de fazer música dentro do ambiente que não é o teu ambiente costumeiro, é uma coisa bem legal. A outra coisa é dentro da escola mesmo, né? As pessoas ouvirem a escola, porque ninguém escuta a escola. Escutar a cozinha da escola, a quadra de esporte, escutar a biblioteca. A biblioteca não tem barulho, tem um monte de barulho. Tem barulho de página que vira, cadeira que arrasta, o menino cochichando no ouvido do outro, né? Então, é um exercício bem legal. Então, não sei, Concília, se isso ajudou, mas, enfim, está aí.
E aí a senhora está respondendo já aí a pergunta do Tiago Magrin, que ele está perguntando aqui, que agora foi a resposta que a senhora deu, como que ele faz nessa situação de coronavírus para dar aula na escola em um período de pandemia, sem ter instrumentos, sem ter nada, né? E foi a resposta que a senhora deu, que a gente tem um universo aí, né, para trabalhar. Mas eu vou falar um pouco para ele especificamente, porque eu falei de ir no ambiente, né? E agora ele está falando de não ir no ambiente. É Tiago, né? O nome dele é Tiago? Tiago, eu penso o seguinte, uma coisa bem legal, você pedir para os seus alunos verem que música que tem, que ele pode ouvir, quer dizer, que sons, né? Porque a música é ele que vai fazer, que sons que ele pode ouvir da janela dele. Cada um tem uma janela diferente, né? Cada um tem uma vizinhança diferente, tem cachorro, às vezes tem passarinho, às vezes tem gente que canta, tem gente que briga, tem barulho de carro na rua, tem buzina. Então, ele pode colecionar uma quantidade enorme de barulhos pela janela. A outra coisa, ele classificar a própria casa dele com os diferentes barulhos. Ele pode até com o celular gravar esses barulhos. E depois ele pode fazer quebra-cabeça para os colegas, né? Ele pode passar uma série de barulhos para o colega dizer de onde que seria aquele barulho. O barulho da cozinha diferente do barulho da sala, diferente do barulho do dormitório. Se ele tiver quintal, o barulho do quintal com o barulho de dentro, né? Da sala de estar, sei lá, o que ele tiver em casa, né? E a música da janela pode ser legal, porque você pode, inclusive, compartilhar com os colegas, gravar, né, o que você ouviu, e daí vocês, colegas, podem ser por WhatsApp e discutir como é que você escolhe essas coisas e fazer a música da janela. A janela já inspirou muita coisa. Muito tempo atrás, acho que nenhum de vocês era vivo, só eu, tinha um filme muito importante do Hitchcock, que chamava A Janela Indiscreta, o James Stewart. Ele deve ser da década de 60 ou até antes. Acha se você entrar numa coisa de cinema aí no computador. Esse homem quebrou a perna e ficava na janela o dia inteiro, porque ele não podia sair, ele estava com a perna esticada e engessada. E aí ele vê tudo que acontece no prédio de apartamento onde ele mora, e ele descobre um crime. Ele é tudo em volta disso, sem sair da janela. Então a gente precisa aprender, porque acho que isso daqui, gente, é uma nova coisa que vem vindo. Uma maneira nova. Nós não sabemos nada desse vírus, a gente não sabe se ele volta, se ele não volta, se você tiver coronavírus você fica imune para sempre ou só por esse ano. A gripe é assim, a gente não sabe nada. Talvez a gente tenha que aprender coisas para fazer assim. E como a gente tem tecnologia, a gente pode compartilhar e fazer coisas. Aí junta os pedaços de música de janela de todo mundo e vê o que acontece, Thiago. Não sei se eu te respondi. Uma coisa que tem acontecido também, vocês devem ter escutado já nas redes sociais o pessoal comentando, que o pessoal está meio apavorado aí, achando que as trombetas estão tocando, né, porque saem uns sons na madrugada que ninguém sabe de onde vem, e que realmente com as indústrias parando aí, né, o pessoal não está na rua, está aparecendo sons que a gente que mora no interior conhece o som de um passarinho na rua, conhece o vento, o gaúcho aqui sabe que quando sopra um minuano diferente, está vindo frio, a gente já avisa, olha, o minuano está chegando, vai esfriar, né? Então, essa questão de, assim, a gente desabituou essa escuta mais delicada, essa escuta mais fina, né? E a noite tem um som, o dia tem outro som, né? Exatamente. O mesmo lugar, a mesma janela que você está, se você gravar em horários diferentes do dia, você vai ter várias paisagens sonoras. E se você gravar em épocas do ano diferentes, você vai ter outras. Por exemplo, tempo de calor, você tem mais sandalinha de gente que passa na rua. Tempo de frio, você tem mais bota. Já muda a sonoridade. Você tem casaco, você tem impermeável. Quando você mexe o braço, vai... Quando está no verão, com blusinha soltinha, não faz esse barulho. Então, tem muita coisa mesmo para fazer. Mas o mais importante é dar trato para a própria cabeça para você descobrir maneiras de fazer. Eu dei umas sugestões, a partir dela, inventa outras. Usa a criatividade.
É uma nova forma até de pensar o fazer a música, né? Porque a gente tem a ideia que é aquela coisa de organizar os sons de silêncio, não é aquela coisa de formar melodia, formar harmonia, quando a sonoridade, como a senhora fala da paisagem sonora, que é um conceito do Schaeffer, e que a senhora trabalha também, é muito maior, não é, professora? Tem uma gama de possibilidades. Mas tem uma coisa que o Schaeffer chama atenção, que eu acho muito importante. Os sons da natureza, eles convivem harmonicamente, porque você tem, por exemplo, determinados pássaros muito gritadores que não ficam o dia inteiro gritando. Ele grita num determinado horário, depois ele para. Daí vem outro pássaro que você não estava ouvindo antes, que aparece. E então os barulhos são assim, vamos dizer, convivem, né? Não competem. Ao passo que o barulho urbano, um tapa o outro. Né? O teu vizinho dá uma festa, ninguém dorme, porque você só ouve o que está na casa dele, né? Ou barulho de carro, de coisa assim na rua, quando no tempo que todo mundo sai, fica muito forte e tal. Então, acho que a natureza ensina a gente também a não competir, mas a compartilhar e a conviver, né? É uma coisa legal. Marisa, oi. Tem uma pergunta aqui que é, no mínimo, provocativa, mas eu vou ter que fazer, né? Que é o do Marcelo Astiazara. Não sei se eu pronunciei certo. Na sua opinião, qual seria o motivo do poder público não ter interesse, segundo ele, né, sobre a inserção da musicalização nas escolas? Olha, eu não sei te responder, eu vou dar umas palpites, mas eu nunca estive no poder público, a não ser como na qualidade de docente de uma faculdade que é pública, né, porque é estadual. Mas eu nunca estive metida nisso. Mas eu acho que não interessa, né? Não interessa. Porque se a música fosse realmente trabalhada, você ia ter pessoas... A arte, né? Vou dizer as artes, de maneira geral. Você ia ter pessoas muito sensíveis, pessoas que têm capacidade de discernimento, porque pensam a respeito, e que esse não é a vibe, né, de agora. Você tem que competir, você tem que brigar, você tem que lutar, e não sei. Eu acho que ou então não é nada disso, Marcelo. Às vezes é porque eles nem sabem o que dá para fazer com música, eu estou inventando, né? Porque estou inventando uma resposta. Porque talvez eles nem saibam. O poder público pode não saber que a música pode fazer tudo isso, né? Eu nunca havia pensado no faz sentido, total sentido. Como? Nunca havia pensado dessa forma e faz total sentido. Eles não têm como ofertar algo que eles não conhecem a dimensão do que pode... Porque olha, eu me lembro de uma coisa antológica. Quando entrou, ainda no governo anterior, um movimento que começou com a ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, para quem não sabe a sigla, né? Um movimento em favor da volta da música na escola, que isso daí foi lá por 2006, por aí. Tanto é que depois saiu a lei no governo Lula, botando a música na escola, foi em 2008, né? Então, teve uma mobilização muito grande, eles foram parar no Rio de Janeiro, fizeram várias reuniões, inclusive o pessoal que trabalha com direitos autorais se juntou, e eles acabaram indo para Brasília, numa dessas sessões de Câmara, que eu não me lembro se era de deputado, senador, se era conjunto, isso eu não me lembro mais, mas enfim, era desse poder legislativo, né? E aí era ainda aquele pessoal, a comitiva lá da BEM, argumentando a favor da música, né? E aí um dos deputados ou senadores, que eu não me lembro mais, falou assim, não, claro, a música é ótimo. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar sem música. Eu tenho meu rádio ligado o tempo todo perto de mim. Né? E eu acho que se você chegar no poder público a música, nenhum vai ter. Todos vão ser a favor. É a mesma coisa que você perguntar, você é contra a verdade? Todos são a favor da verdade, mesmo os que não a praticam, né? Porque como você vai dizer que não? A música é uma coisa sublime, no imaginário, a música é uma coisa divina, né? Isso é uma herança do romantismo, muita gente ainda pensa isso. A música é a mais sensível das artes, ela é a menos material das artes, então ela está perto dos anjos, então ela é divina, por isso que a gente tem um talento que é divino, que recebeu uma graça especial, né? E aí quem pensa em música só pensa assim, ai, é uma maravilha, mas ela não é da terra, ela não é materializada,
E se você precisa ser muito talentoso para fazer música, você vai escolher nos dedos aqueles excepcionais talentos e os outros são condenados a não fazer. Quer dizer, o que precisava era todo mundo saber que a música é natural de todo mundo. Qualquer sociedade tem música, não tem música. Estou falando sociedade oral. Não tem sociedade que não tenha música. Você pode gostar dela ou deixar de gostar, mas ela está lá e ela é importante para aquela cultura. Será que eu respondi, Débora, Marcelo? Eu estou vendo aqui agora, na realidade a pessoa fez uma afirmação, ela não... E eu estou em dúvida se é o Ricardo Moura que eu conheço. Se é o Ricardo Moura, é um rapaz que eu fui banca dele, ele foi orientando a minha colega, a Andréa Basso, ele fez um trabalho belíssimo com a sua obra e a obra de Shakespeare. Ele fez um trabalho lindíssimo. E aí, eu não sei disso, precisava conhecer. Eu ainda disse para ele, porque o Ricardo, eu estou achando que é esse Ricardo. Esse menino, ele tem uma obra belíssima, que ele faz a paisagem sonora e a visual, as crianças pequenininhas desenhando e experimentando. E eu disse para ele, Ricardo, tu precisa escrever isso, colocar isso. E as pessoas acham assim, porque só quem já está no nível do mestrado, doutorado, está apto, mas ele tem uma belíssima... Isso é super importante. E hoje em dia, coisa da tecnologia, você põe QR Code, você escuta. Eu não quero mais saber de tese de música sem QR Code. Porque você escreve, estuda e bota um monte de retrato dos caras tocando. Não... Tem que pôr um QR Code para escutar. Mas daí, tem a pergunta do menino? Ele fala que a música faz parte da vida, ele fez uma afirmação, né? Mas eu queria falar, até porque a gente tem que valorizar o trabalho dos alunos também, né? E ele sempre, eu estou pensando, foi uma professora Andréa Basso, que é uma colega minha, que é das artes visuais, que fez o trabalho com ele, e é um trabalho belíssimo e deveria ser escrito, né? Porque são profissionais que estão ali atuando, todos com crianças pequenas, até essa senhora, dos pequenos... São super importantes, né? São importantíssimos, né? Com certeza. Professora, pode explicar para o pessoal o que é esse conceito, que a gente está falando em paisagem sonora, nós conhecemos, né? E aqui a gente tem alguns músicos e tem alunos da pedagogia, que eu chamei, que eu trabalho muito com o Schaeffer na pedagogia, né? Porque a gente tem lá, a gente sabe que a lei de 2008, ela traz a obrigatoriedade do ensino da música de novo para a escola, mas ela tem um veto quanto à formação dos professores, né? E os professores generalistas, ou os professores da pedagogia, é quem vai atender as crianças pequenininhas, né? E aí eu converso com eles, olha, o ideal é essa coisa de conscientizar o som. Eu usava antes o termo escutativa, que eu não estou usando mais, porque escutativa é mais ligado ao movimento também, né? E aí eu digo, essa coisa de não seria depurar, porque a criança ela não perdeu ainda essa habilidade, né? De captação de sons que a gente já não... A cabeça da gente, o computador da gente já notou, a gente não faz mais, né? E na realidade, eu digo para eles, o Schaeffer e a Marisa, eles têm um trabalho excelente, porque eles possibilitam vocês a trabalhar com música, sem colocar o CD a rodar aleatoriamente, as crianças a dançar, que isso não é ensino de música, mas as crianças estão aprendendo a organizar o que elas estão ouvindo e entender o que elas estão ouvindo, né? E eu gostaria que a senhora explicasse para o pessoal o que é a paisagem sonora, né? O soundscape, né? Olha, eu vou ter que falar um pouquinho do Schaeffer, porque o Schaeffer foi a primeira pessoa, pelo menos que a gente sabe, né, que estudou a questão da sonoridade do ambiente. Ainda isso foi final da década de 60, 1960. Na verdade, assim, ele foi como professor de um curso de comunicação lá em Vancouver, distrito de Vancouver, chamado Barnaby, cidade de Simon Fraser, uma universidade bem importante, porque ela tem, assim, uma coisa de trabalhar com estúdio de som e trabalhar com composição e sons eletroacústicos e coisas assim, né? Mas ele foi para lá não para um curso de música, para um curso de comunicação. E os alunos do curso estavam muito descontentes com o curso, porque quando chegava na hora porque por algum motivo tinha uma disciplina que falava de sonoridade do ambiente, isso antes do Schaeffer chegar. Mas o que eles faziam? Eles chamavam médicos e
advogado para dar palestra. E eles vinham e davam palestra falando o mal que o excesso de ruído pode produzir na sua saúde, que causa surdez, que você é obrigado a trabalhar numa fábrica com os abafadores no ouvido, que pode provocar estresse, pressão alta, sei lá o quê. E os advogados vinham falar das leis que controlam a questão do som ambiental, então não pode fazer barulho perto de hospital, blá, 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 blá. Vocês sabem que todas essas coisas estão se referindo a um índice do som, que é a intensidade, né? Toda essa legislação é feita em cima da intensidade. E quando o Schaeffer chegou lá, ele não quis fazer isso. Então, ele começou a levar as pessoas para escutar os sons de Vancouver. E eles começaram a catalogar, começaram a gravar. Então, é uma cidade que tem muito imigrante, tem bairro chinês, tem bairro judeu, tem comunidade indígena que fica bem pertinho ali, que eles moram por ali, né? Então, eles começaram a gravar e fizeram um estudo bem grande. Depois ele fez um estudo maior ainda de todas as regiões por onde passa a estrada de ferro do Canadá, que é leste e oeste, né? Ele caminha assim, em vez... O Canadá, né? O Canadá é assim. Então, essa estrada porta de leste para oeste, e eles fizeram um trabalho enorme de catalogação de sons por esses lugares e tal. E daí, por causa desse estudo, foi quando ele escreveu aquele livro, Afinação do Mundo, que é um livro bem, bem importante, que a gente tem em português, para quem se interessar, né? Acho que ele já tem uma segunda edição de 2008, que é da editora da Unesp, que é a minha universidade. Então, ele começou a mostrar que até a época da Revolução Industrial, você tinha equilíbrio entre o homem e o ambiente. Porque aí ele já está discutindo uma questão da ecologia, porque ecologia quer dizer oikos e logos. Oikos é ambiente, logos é estudo, né? Então, ecologia estuda o ambiente. E ecologia sonora ou ecologia acústica, os dois termos são usados, é a que estuda os sons do ambiente. É uma ecologia preocupada com o som. E foi aí, foi nesse viés que o Schaeffer entrou. E daí, lá pelas tantas, ele inventou a história de paisagem sonora. Quer dizer, aquela porção que está ao seu alcance, ao alcance do seu ouvido, que você escuta, né? Essa é a paisagem sonora. E ela é diferente da paisagem visual, porque a paisagem visual está à sua frente, né? A minha paisagem visual é o que eu enxergo. Se eu estou olhando para cá, o que eu vejo aqui é a minha paisagem. Se eu viro minha cabeça, ela se amplia para cá. Se eu viro para cá, ela se amplia para cá. A paisagem sonora não, porque eu escuto o som de todos os lados. Eu escuto ao meu redor, de cima e escuto de baixo. Então, eu estou no centro da paisagem sonora, ao passo que eu estou na beirada de uma paisagem visual, né? Ele começa a mostrar isso. E daí, voltando à história da Revolução Industrial, quando começaram a criar as grandes máquinas, que veio eletricidade, depois a vapor e tal, os barulhos eram muito fortes e começou a desequilibrar. Tanto é que a primeira doença que se registrou por causa de ruído foi o que eles chamam de doença do caldeireiro, que era o caldeireiro que ficava nas caldeiras durante horas na fábrica e daí perdiam a capacidade auditiva, né? Perdiu a audição. Então, na verdade, ele começou a mostrar como era importante você conhecer o seu ambiente sonoro, porque ele diz, uma sociedade que não escuta é a sociedade que aceita o excesso de barulho, porque ela não ouve, ela não presta atenção nesse barulho. Mas esse barulho, mesmo que ela não ouça, está entrando nela e está alterando coisas internamente, está elevando pressão, está provocando estresse, está mexendo com a parte nervosa, está impedindo que ele descanse na hora do sono, né? Então, esse movimento de estudo da paisagem sonora é um movimento de conscientização do som. E daí, como artista, como músico, aí ele liga isso com a própria composição, com o próprio ensino de música, por isso que ele chama de educação sonora, né? Mas na composição, ela é altamente influenciada por isso. Ele tem composição que acontece no meio do lago. Ele tem uma composição que tem 11 trombonistas tocando na beira do lago. Eles ficam assim em torno do lago, um lago grande, de modo que o som demora para chegar do outro lado. E quem rege esse grupo de trombonistas fica num determinado ponto, que depende da geografia do lago, claro, né? Não dá para determinar antes onde ele vai ficar. Mas ele tem que... O gesto convencional de regência não chega mais. Não dá.
porque é muito pequeno para a distância, então ele tem que trabalhar com bandeiras. E uma coisa muito simples, ergue a bandeira, toca, abaixa a bandeira, desce. Daí bandeiras de cores diferentes, né? Então eu sigo a bandeira amarela, o outro segue. Ele pode ter até auxiliares de regência para erguer bandeira, baixar bandeira. Quer dizer, todo o conceito de gestual vai todo para o espaço, né? Eu acho que essas coisas... E outra coisa, o pulso cai fora, porque com a distância o som não chega na hora. Então não adianta você fazer música métrica. Ela chega depois. E cada vez que ela vem, ela é diferente, porque um dia está ventando, um dia está chovendo, um dia está sol, um dia de manhã, um dia de tarde, muda a temperatura, toca diferente. Quer dizer, tem uma série de outros problemas de acústica que são ligados à performance ao vivo num ambiente sonoro natural, né? Então, esse estudo foi muito interessante, influenciou muito as obras dele. Eu sinto muito que no Brasil a gente não conheça o suficiente, porque é um estudo e tanto esse, e é muito bonito. E a outra coisa é a integração de linguagens, né? Que ele diz que, naturalmente, todas as formas expressivas estão juntas. Uma criança pequena, ela se movimenta, ela canta, ela desenha, tudo ao mesmo tempo. E depois a escola compartimenta tudo, e você perde essa... Eu acho que tem hora que você tem que compartimentar mesmo, para estudar aquele detalhe. Eu não acho que você tem que fazer sempre essa coisa toda junto. Mas se você tiver isso na mente, você pode separar e juntar, separar e juntar, separar e juntar. É uma coisa bem interessante. Que legal. Não sei se eu respondi. Para o pessoal que está assistindo, tem muito material de trabalho e de estudo aí, gente. Tem muita coisa. É uma aula aqui, né? Tá dando uma aula. Eu estou dizendo, conversa com a Marisa, tinha que ser assim, umas 3 lives, assim. Débora, a gente já passou do nosso horário aqui. A conversa vai tá longe, muito boa, né? assim. Vai longe. É. Eu não sei, Débora, se quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade para a gente encerrar aqui. A professora foi encadeando e respondendo tudo. Eu fui falando aqui algumas perguntas que eram semelhantes, eu fui citando uma pessoa e outra, né? Acho que respondemos dentro... Tem algumas questões que são afirmativas, as pessoas falam, agradecem, ali a Débora Amaral, quando agradece, fala sobre a contribuição humana da educação musical, né? A questão que a professora Marisa falou de ampliar, valorizar a cultura do aluno. Então, tem muitas coisas que são de afirmações ali, né? Então, acho que dentro do possível, a gente respondeu praticamente tudo ali, o que o pessoal falou. O Tiago falou novamente sobre a questão da aptidão da música, dos testes, né, que a gente já havia falado também. Então, acho que dentro do tempo que nós queríamos bem mais, Marisa, deu para responder. E o dificultador é que eu voo, né? Você pergunta uma coisa, eu vou embora. Daí daí não dá tempo de fazer outra pergunta, porque eu já falei muito. Eu tenho esse vício. Eu não sou nada organizada. Paulo Freire era assim, né? Eu vi uma palestra dele que ele foi... O Paulo Freire era assim também, Freire. né? Olha, me comparando com o Paulo Freire.